Salve, salve galerinha do YouTube, tudo beleza? Bem pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal, eu me chamo Diego e hoje eu vou abordar um assunto pessoal totalmente fora do nosso assunto de rede de computadores, certo? Vou falar sobre formatação do computador, uma prática que muita gente tem medo de fazer ou medo de fazer e dar alguma coisa de errado ou porque não tem uma coisa mais detalhada, certo? E eu já começo falando, pessoal, que muita gente hoje não está usando disco rígido para formatar computador. Estão usando mais pendrive, certo? Mas é, qual é a diferença de você formatar no pendrive ou no disco rígido? O disco rígido, você, quando está formatando, se o disco tiver algum arranhão, ele dá um erro na hora do processo lá. E já o pendrive, as chances são bem mínimas de acontecer algum erro. E eu até acho a leitura com certeza mais rápida, né? Mas como preparar um pendrive para você dar um boot no computador? Muita gente faz, muita gente quem não sabe, bota o pendrive e só faz copiar o arquivo do disco ou de alguma ISO que você tenha no computador para o pendrive. Vai funcionar? Vai, pessoal. Só que ele não vai me dar as opções que o CD vai me dar, certo? Ou seja, eu não vou conseguir formatar a partição, eu não vou poder excluir a partição e criar outra, porque o pendrive não está um pendrive bootável. Eu simplesmente vou instalar um Windows em cima do outro, certo? E eu vou agora ensinar um meio de preparar o pendrive sem programa. Muita gente usa programa, mas às vezes o programa é para a versão do meu notebook, aí eu esqueço disso, levo só o pendrive, eu vou formatar o computador de um cliente, o programa não vai pegar por conta da versão do sistema operacional do cliente. Então vamos nessa para essa aula não ficar muito longa, pessoal. Bem, primeiramente eu vou inserir, né, óbvio, o meu pendrive no notebook. Já reconheceu aqui. O que eu vou fazer? Eu vou no CMD do meu sistema, pessoal. Eu digito CMD, dou um Enter. Aqui eu vou digitar o seguinte comando: disk part. Ele vai me dar uma segunda opção do MS-DOS. Veja que já mudou aqui. Ficou o nome do computador, Diego Souza. E aqui para nós digitarmos o outro comando. Nessa parte aqui eu vou digitar o seguinte comando: list disk. Dou um Enter. Aqui ele está dando as listas das minhas unidades que está no computador. Minha primeira que é do meu HD e a segunda que é do pendrive que eu acabei de inserir. Essa parte aqui, pessoal, a gente tem que ter o máximo de cuidado. Porque se eu colocar para limpar o meu HD, já era, eu perco tudo. Então a gente tem que ter o máximo de atenção, que possa ser que em algum momento essa ordem esteja invertida quando você for fazer isso. Aqui eu digito o seguinte comando: select disk 1. Opa. Ele selecionou meu disco, certo? Aqui o disco 1 é o disco selecionado, que é o do meu pendrive. O que eu faço agora? Eu mando limpar, clean, digito o comando clean, dou um enter. Disk part está limpando o disco.
Quando ele faz isso, pessoal, eu já digito o outro comando, create espaço partition primary e dou um enter. Aqui ela já criou uma partição com êxito, então tá tudo ok. Aí que eu faço agora? Eu formato essa partição. Espaço fs de Fire System igual a FAT32, certo? E aqui eu vou querer que essa formatação seja rápida, então eu vou colocar espaço kick e dou um enter para ela formatar. Feito isso, eu vou botar o seguinte comando, list partition, para ela me dar a listagem das partições aqui, partição 1, primário, tamanho da partição, certo? Tudo certinho. E agora eu vou digitar active para tornar essa partição ativa. O disk marcou essa partição ativa, como ativa, né? Pronto, pessoal. O pendrive aqui ele já está preparado para você usar para formatar o computador, certo? Aqui eu posso fazer o mesmo procedimento agora, copiar o arquivo da ISO, certo? E colar no pendrive, que quando eu for formatar vai dar o mesmo resultado de como se eu estivesse formatando com CD, né? Com disco rígido. Detalhe, pessoal, quando você formatar, se for o seu computador, veja a quantidade de memória que ele tem para você instalar o sistema operacional certo. Porque o sistema operacional 64 bits ele exige uma quantidade de memória. O sistema operacional 32 bits ele também exige uma quantidade de memória. Por exemplo, o sistema 64 bits, se meu computador tiver apenas 2 GB de memória e eu colocar o Windows 7 de 64 bits, ele vai ficar muito lento, porque o sistema é mais pesado. Se eu colocar um de 32, é o ideal. A quantidade de memória é o ideal para você rodar o sistema operacional de 32 bits tranquilo. Para você usar um sistema de 64 bits, é bom você sempre ter um computador de 4 GB para cima de memória. Aí ele roda tranquilo, normal. No mínimo, uns 3 GB. No mínimo, você bota uns 3 GB de memória, você pode colocar um sistema 64 bits. Mas vamos ver como é que é o sistema de formatar o computador agora na prática, né, pessoal? Se o seu tiver na ISO ou no disco rígido, você vai executar, certo? Vai copiar esses arquivos aqui para o pendrive normalmente e vai reiniciar a sua máquina para dar início à formatação, certo? Eu vou fazer um exemplo na máquina virtual, porque não tem como eu gravar e formatar a minha máquina, né? Isso é óbvio. Então tá aqui minha máquina virtual, certo? Eu já inseri o pendrive. Eu vou reiniciar, lembrando, pessoal, que caso a sua máquina não esteja habilitada para formatar automaticamente, reconhecer a mídia automaticamente, isso varia de máquina para máquina, certo? Uma máquina você tem que ficar apertando F12 para ter acesso à tela
para selecionar o pendrive, outra vocês apertam F8, umas é o delete, então varia de máquina por máquina. Então vamos reiniciar aqui minha máquina virtual. Reiniciar ela. A minha já está para ela reconhecer a mídia, né, normal. Veja que a minha aqui apareceu F12. Aqui eu vou pressionar qualquer tecla para iniciar a mídia, certo? Aqui o procedimento do Windows normal. Aqui eu vou escolher o idioma português. Aqui eu avanço, instalar. Está dando início à instalação. Aqui foi aquela coisa que eu falei para vocês, pessoal. Essa minha mídia, essa minha ISO, eu tenho todas as versões do Windows aqui, do Windows 7. Start, Home Basic, Premium. Aqui são os bits dela. Aquela coisa que eu falei. Se o meu computador tiver 2 GB de memória, eu vou instalar. Eu tenho da versão Start até a versão Prophet, até a versão Ultimate 86X, que equivale a 32 bits, certo? Eu tenho que instalar essas daqui, porque se eu instalar de 64, eu tenho pouca memória para um sistema pesado. Se eu tiver de 3 GB para cima, eu tenho as mesmas opções aqui, da Home Basic até a Ultimate 64 bits, certo? Então, como a minha máquina tem mais de 3 GB, eu vou instalar a Ultimate 64 bits. Eu seleciono, né? Avanço, aceito os termos de licença da Microsoft, avanço, personalizar ou avançada, certo? Detalhe, se eu tivesse simplesmente só copiado os arquivos para o pendrive sem antes preparar ele, pessoal, eu não ia ter essas opções aqui da unidade, certo? Que é excluir uma partição, formatar uma partição e criar uma nova partição, certo? Então, qual é a unidade que eu devo formatar? A unidade primária, porque essa unidade aqui é reservada para o sistema. Então, eu posso excluir, dar um OK. Posso criar uma nova partição. Eu aplico e formato. A partição foi formatada normalmente. Então, como deu para perceber, pessoal, como eu preparei o pendrive e ela me deu, o pendrive executou como se eu tivesse inserido o CD do Windows no leitor no drive de DVD do computador ou do notebook, certo? Feito isso, a gente avança e espera a conclusão da instalação, pessoal. Eu vou dar uma pausa no vídeo para não ficar muito longo, certo, pessoal? Lembrando que vai ser reiniciada, vai chegar uma parte quando concluir, o computador vai ser reiniciado, certo? Quando ele for reiniciado, você já pode remover o pendrive, certo? Até o tempo dele iniciar normalmente. Eu digito uma senha se eu quiser digitar, se eu não quiser, eu não digito, eu avanço. A chave do produto, se você tiver o Windows original, você coloca aqui, se não, você usa um ativador qualquer.
Eu avanço. Usar configurações recomendadas. Aqui o horário, tudo certinho. Aqui está adiantado o relógio. Você acerta o horário. Avança. Escolhe a rede, né, que vai estar conectada à internet. Rede doméstica, pública ou trabalho. Tá doméstica. Depois disso tudo, ele vai criar o perfil do usuário, né, que é a primeira conexão do usuário nessa máquina. Primeiro login dessa máquina, né? Que a gente digita a senha na internet. Eu não vou fazer isso agora porque não é viável. Quando eu me conectar à internet no computador, automaticamente eu vou ter que fazer isso, né? Eu vou escolher a rede doméstica ou não. Eu ignoro essa etapa e agora está finalizando a instalação. Lembrando, pessoal, que antes de qualquer coisa que você faça no seu computador, sempre tenha, se for notebook, antes de formatar o notebook, se você não tiver outro meio de baixar os drives dele, baixe primeiro o drive de rede sem fio do Wi-Fi. Se você, quando voltar a terminar de formatar, você ter um acesso à internet para baixar os restos dos drives. Tela de boa-vinda do Windows, certo? E tá aí, simples e fácil de formatar de preparar um pendrive, de não precisar de um CD mais, né? Um pendrive é muito mais fácil de descarregar num bolso e simples formatar um computador. Bem, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Caso vocês tenham gostado do vídeo, dê um joinha, deixe seu joinha, deixe seus comentários, se inscreva no meu canal, certo? Não se preocupe, pessoal, se o vídeo ficar grande, eu divido ele em duas partes e publico as duas partes no mesmo dia, certo? Compartilhe o meu canal para quem tem interesse no assunto, para quem gosta do assunto. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!